Sentiu uma dor de cabeça. Nem é forte, mas começou a sentir aquele desconforto. Já tomou uma medicação. Sentiu que a comida não caiu bem. Tomou uma medicação. Foi na academia, fez um exercício muito intenso. Não quis ficar com dor, já tomou aquele relaxante muscular. Não dormiu, optou por tomar medicação. Quantas vezes você se automedica ou usa uma medicação contínua que não faz muito sentido para a sua realidade? Ou ainda não aplica um bom estilo de vida e continua buscando na medicação uma solução? Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e hoje estou aqui te recebendo no Estilo de Vida no Ar para falar sobre o uso de remédio. Seja bem-vindo! Olá, meninas! Tudo bem? Querem se apresentar? Sempre tem gente nova chegando, então sempre vale a gente apenas se apresentar. Meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga e faço parte da equipe multidisciplinar, que são aqui as meninas que estão aqui conosco no podcast. Olá, eu sou a Larissa, nutricionista. A gente vai falar então sobre um tema que é o uso de medicações, junto com a nossa enfermeira. Olá, tudo bem, pessoal? Me chamo Bruna Nogueira, sou enfermeira e hoje a gente vai estar falando aí sobre questões de medicações, o alto uso de medicação, muitas vezes até sem uma prescrição médica. Vamos ter bastante assunto aí para debater. É verdade. Bom, a gente começa sempre com uma pergunta. Então, vou começar contigo, né, Bruna? Tá começando agora aqui na nossa equipe e veio para complementar na área da enfermagem. Ótimo. Como é que a gente faz para saber se a gente precisa de um medicamento ou não, né? Eu já li algumas coisas, por exemplo, assim, tô com dor de cabeça. E geralmente tá com dor de cabeça, a pessoa se automedica. Quanto tempo eu devo esperar para me medicar? Não me medico? Eu espero ter outros sintomas? Como é que é a melhor maneira de entender isso? Sim, então vamos lá, né? A medicação, então, o que é remédio, né? O que é medicação? Eles são substâncias que ajudam aí a melhorar os sintomas ou auxiliar num tratamento, né? Então, ela não vem como algo como cura, por exemplo, porque a dor de cabeça vem e volta. Então, mesmo que a gente tome uma medicação, em algum momento ela vai vir, né? Então, ela serve exatamente isso, a medicação, para tratar naquele momento alguns sintomas ali. Ou na questão mesmo de tratamento, por exemplo, pacientes que têm doenças crônicas, como a diabetes, eles têm o uso, né? O interessante, né, o ideal seria na medicação é a própria pessoa identificar a questão do que ela tá sentindo, sintomas que isso tá trazendo, né? Então, tá piorando os sintomas, tem que primeiro se observar. Não é a primeira questão de deu uma dor de cabeça, eu já vou me automedicar. Como tá vindo essa dor de cabeça, né? Tá muito latejante, como é que tá essa questão? Vai verificando, olha, não tá, realmente tá fora do meu comum, tá algo que eu não tô acostumado ali a observar. Então, daí tu vai fazer o uso ali da medicação. Não é todos os... Por exemplo, se é uma dor de cabeça recorrente, o que a gente faz? A gente já tem que fazer uma consulta, porque é algo já tá indicando que não tá natural, né? Então, eu digo que essas medicações que a gente tem em casa, geralmente uma remedicação, uma farmacinha, tem que ter muito cuidado, porque elas são exatamente excepcionais, assim, né? É um período que o outro. Se algo está vindo recorrente, eu tenho que investigar, porque é algo que meu corpo tá dizendo, não tá legal, e aí tu vai precisar de uma ajuda de um profissional. Né? Não pode se automedicar. Senão a gente também entra na questões de resistências, por exemplo, né? Então tem pessoas em casa que dá um resfriado, e aí o resfriado é muito comum a gente ter acesso a essas medicações. E tem gente que se medica, por exemplo, com antibiótico. E a gente sabe que a gripe é vírus, e vírus não se trata com antibiótico, né? A gente que sabe, geralmente a gente é da saúde, mas alguém lá que tá em casa, muitas vezes eles vão recorrer a essas medicações, assim, né? Aí cria uma resistência. Eu acho que a gente tá numa era que as pessoas estão com pouca tolerância a sentir, né? Exato. Então, assim, o que eu percebo? As pessoas começaram com uma leve dor de cabeça, elas já tomam remédio. Com um leve dor de estômago, elas tomam remédio. Minha visão, né, Bru, até tu me complementa, assim, eu acho que o remédio, ele é pra remediar, pra tratar ali naquele momento, mas a gente precisa saber a causa disso. E se a gente ficar usando só medicação, a gente não trata a causa do problema, né? E eu acho que isso entra muito relacionado com a velocidade que a gente tá vivendo e quer viver. Então, ninguém aceita parar e eu tô com essa dor, mas eu tô sentindo mais alguma coisa? Essa dor de cabeça vem da onde? Eu tô com tensão, eu tô com o início de uma dor de garganta, eu tô com o início de uma virose, ou eu comi alguma coisa que não me fez bem, porque às vezes as pessoas também não associam a alimentação. Eu comi alguma coisa que não me fez bem, atacou meu fígado e, consequentemente, me deu uma dor de cabeça, eu não posso parar, eu não posso me dar o luxo de parar. Então, começou a sentir, a pessoa já se automedica e
pra cima deles, continua. E isso faz muito mal, né? Porque vai acumulando sintomas e às vezes a pessoa descobre uma doença lá na frente que ela já podia ter ou prevenido ou tratado desde o início para viver melhor. Isso é Exato. muito perigoso. Uma questão também que liga muito com a alimentação nós chamamos de pirose, mas é a famosa azia, né? Então, o que acontece? Vamos lá, toma aquele medicamento que vai dar uma ajudadinha ali na alimentação e aquilo é muito comum. A pessoa até já costuma dizer, eu tenho azia, eu tenho azia. E aí não vai investigar o que é. Às vezes chega lá uma gastrite, sabe? Mas porque ficou tomando. Então, eu sempre digo assim, é algo que é esporádico. Tu vai tomar algo esporádico. Assim, nossa, me deu, não tô aguentando. E eu vou anotar isso no meu caderninho, porque quando eu tiver lá minha consulta com o meu profissional de saúde, eu vou dizer pra ele, olha, senti essa dor de cabeça, né? Eu senti esse desconforto no estômago, porque precisa ser investigado. Exatamente. Né? E agora tu falou desse uso de medicação. Uma coisa que a gente não faz é ler bula, né? Muito difícil, gente. Não vamos ser hipócrita, porque ninguém lê bula, né? E uma dessas medicações que é pro estômago, que as pessoas acabam usando com frequência para melhorar esses sintomas, na bula diz que tem incidências de desenvolver Alzheimer. E as pesquisas estão mostrando cada vez mais medicamentos. Esses dias eu e a Sabrina, a gente conversou sobre isso. Uma pesquisa bem recente do ano de 2023, mostrando que um remédio que as pessoas usam muito para dormir, a gente não vai falar nomes aqui de medicação, mas que é o mais comum entre as pessoas que sofrem de insônia ou distúrbio do sono, está associado ao aumento de desenvolver Alzheimer. Porque no uso daquela medicação faz com que o cérebro, quando dorme, não limpe lá as toxinas e faça um bom funcionamento cerebral. Então, o quanto isso é perigoso, né? Exato, né? Na verdade, toda medicação, né? Ela vai ter efeito colateral. Se a longo prazo, enfim, né? Todas, acho que assim. E a gente tem vários que são simples, né? Digamos, por exemplo, se não me engano, é um antiácido, né? Que a gente utiliza, que a gente tá falando dessa medicação. Ele é um antiácido e as pessoas, além de usar ele de forma contínua, achar que é o normal, a gente ainda tem alguns profissionais que acabam prescrevendo esse tipo de medicação também. Então, isso a gente tem que analisar bastante, ser bem crítico, que nem eu falo pra vocês, né? Eu sempre gosto de ter uma visão de sempre 2 profissionais, no mínimo, de compartilhar isso, pra não usar como verdade apenas o que um profissional fala, né? Levar o teu contexto para outros profissionais também analisar, para te não ficar presos àquelas medicações. E a gente também tem que saber que as medicações, gente, elas não são de usos contínuos, né? Então, a gente tem várias, por exemplo, a gente tem medicações para diminuir a glicemia ali, que são usadas para pessoas com diabetes. A gente consegue reverter através da alimentação e atividade física, dependendo do tipo de diabetes. Né? E a gente sabe que a gente precisa começar a trabalhar com tratar a causa. E, mas é só o remédio, é muito mais fácil ir ali e tomar o remédio. Mas e os efeitos colaterais que ele traz a longo prazo, né? Então, tudo isso. E além da pessoa se automedicar, ir ali na farmácia comprar o que ela quer, porque a gente sabe que é de venda livre, né? Essas medicações. Ela também toma do jeito errado, né? Então, ou toma todos os medicamentos juntos. Por exemplo, esse antiácido, eu conheço várias pessoas mais idosas, assim, que são indicadas porque tomam um monte de remédio, né? Então, nunca foi ensinado que precisava comer antes de tomar os remédios e que esse antiácido, ele precisava vir antes. Sim. Né? Então, tipo assim, vai lá e toma 8 comprimidos de manhã. Gente, óbvio que o teu estômago vai atacar, né? Óbvio, né? Então, assim, é saber gerenciar, né? E isso vai entrar tanto a parte da orientação do médico, do enfermeiro, né? Muitos nutricionistas puxam para esse lado também de orientar a forma de tomar. Então, assim, não é uma coisa, vou na farmácia, pego e tomo, gente. E eu acho que isso entra muito pro que a gente traz aqui e o que a gente faz no atendimento integral, no atendimento da APS, enfim, da pessoa ser vista como um todo, né? Porque vai lá no cardiologista, passou uma medicação. Vai lá no vascular, passou uma medicação. Vai no pneumo, passou uma medicação. Vai no neuro, passou uma medicação. Mas ninguém se conversa. Então, a importância desse cuidado integral, seja com o médico da família, seja com a enfermeira da família, seja com uma equipe multidisciplinar, para enxergar como um todo. Do tipo, quantos remédios tu tá tomando? Quais remédios tu toma que não são prescritos? Tem uma pesquisa que eu uso em das palestras que eu dou, que é sobre o uso de medicação aqui no Brasil, quantas pessoas se automedicam e quanto elas não seguem a prescrição, porque elas são influenciadas primeiro por vizinhos, gente, né? Enfim, e familiares e amigos. Então, assim, às vezes, a pessoa tá ali seguindo seu tratamento e a minha vizinha vai lá e diz, não, mas eu tomo 2 desse para mim fazer efeito. E eu já mudo a minha prescrição. E outro ponto é que as pessoas não mudam o estilo de vida e continuam
comendo mal, dormindo mal, estressada, sem fazer exercício, sentada 6, 8, 10 horas por dia e esperando que a medicação resolva. Não é assim. A pílula mágica. A pílula Exato. mágica. Mas Exato. isso serve até para psicofármacos, né? Por exemplo, a nossa tardinha preta. Tipo, a pessoa não trata o que de fato tá vindo a ansiedade, a depressão, o estresse crônico, acha que é só tomar medicação que deu. Tá resolvido. Exato. Aí, quando melhora, o que acontece? Faz o desmame e daí vem a abstinência, vem outros efeitos colaterais. E daí tem outras consequências também, né? Então, é muito preocupante, que nem a Lari levantou, a Bruna, vocês estão levantando, e isso também vale também para a questão da saúde mental, né? Então, assim, tá com muita dor de cabeça, fez um check-up geral, né? Não tem nada de nenhum indício. Poxa, como é que tá a minha vida? Como é que eu tô lidando com meus problemas, né? No dia a dia, como é que tá, né? A qualidade do meu sono, que a gente tanto fala, Sim. as alimentações, tudo. Então, tudo isso vai influenciar. E às vezes é só um estresse. Não só, né? Mas às Não vezes é é o só. estresse, E às vezes a né? pessoa já tem um quadro de ansiedade gravíssimo e tá com essa dor de cabeça e não trata a ansiedade e a dor de cabeça não melhora. E aí fica tomando esses Isso. remédios que as pessoas tomam todos os dias aí, que tá disponível ali no balcão da farmácia e não tem não sente um efeito. Porque não tem como, porque já entra a parte de não fazer mais efeito, né? Por causa do uso. Sim. E porque a causa é outra, a ansiedade tá ali. E o pessoal não quer tratar, então é muito Isso. difícil. E é que nem a questão, por exemplo, na medicação para quem tem TDAH, né? Tinha uma época na moda assim, não, mas eu vou tomar isso aqui. E a pessoa não tinha esse diagnóstico só para focar. Né? Eu preciso focar durante esse período no meu trabalho para render, para produzir. Só que isso dá efeitos muito negativos para quem não tem, digamos, esse diagnóstico, esse transtorno. Pra quem já tem o diagnóstico, já acontece. Já Então, acontece. imagina se colocar em risco, sendo que você não tem, por exemplo. É uma coisa que é Isso. absurdamente perigoso, né? E a questão também da medicação não é vilanizá-la, né? Ela é importante, principalmente pra quem é crônico, né? Tem doença crônica. Mas ela faz parte de um tratamento. É isso que a gente tá deixando aqui a questão, né? Ela faz parte de um tratamento. Tanto que ela diz, ó, é tratamento, é parte de um tratar. Então, tem toda uma questão de vida ativa, né? Por exemplo, se eu sou diabética, o que eu preciso fazer? Eu preciso de exercício, é fundamental. Eu não tenho escolha, eu tenho que fazer exercícios. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, porque sozinho o remédio não vai dar conta. Não. E aí a gente Exatamente. começa a complicar. E aí as pessoas começam a querer aumentar a dose porque não tá fazendo efeito, aí começa a aumentar a unidade de insulina. Aí daqui a pouquinho começa a sobrecarregar o rim. Aí a gente já vai aí ter uma questão de hemodiálise muitas vezes e cada vez vai agravando tudo, porque confiou só na medicação e não numa vida saudável, uma vida ativa. E entra muito, eu acho que na parte nutricional, né? A gente fala muito do gerenciamento de estresse, da atividade física, mas acho que assim, 99,9999% das doenças tá no que a gente tá colocando pra dentro, gente, Muito, sabe? O que a gente tá comendo, e as pessoas não fazem essa conexão. Desculpa, sogra, vou falar de ti. Mas a minha sogra tem pressão alta, e aí esses dias ela tava na praia com a amiga e foi comer um choripã. Aí eu parei pra ela e falei, um choripã. Corta pra que é o gente. choripã. É o pão com linguiça, enfim, né? Na beira da praia, nem vou entrar nesse mérito. E eu falei pra ela assim, choripã, mulher, pelo amor de Deus. Aí ela me olhou com uma cara assustada. Assim, como é que a gente não faz essa conexão? A gente precisa pensar nessa conexão, né? Exato. Eu sei que as pessoas mais velhas, elas têm mais resistência porque foi a vida inteira daquele comportamento. E a gente sabe que mudar o comportamento é diferente, porque entra a questão de lembranças, né? Memória afetiva, Sim. costumes, hábitos. É difícil mudar? É difícil mudar. Mas a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai viver doente e vai viver na base do medicamento e vai viver pouco, com pouca qualidade. Com pouca qualidade. Ou a gente vai para essa longevidade com mais saúde, autonomia, bem-estar, enfim. Então a gente precisa cada vez mais fazer essa conexão, né? Eu acho que a gente teve um boom de medicações, assim, uma crescente nessa parte farmacêutica, assim. Nossa,
o livre acesso, enfim. Só que hoje a gente tá vendo que essas medicações, hoje não, né? A gente já tem algum tempo, elas não são feitas para uso contínuo. A gente precisa utilizar menos. Quanto menos remédios vocês utilizarem, melhor. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não quer que um diabético pare de usar a medicação dele. A gente quer que você faça um estilo de vida e, se possível, diminuir a medicação já é sucesso. Exato. Né? Na medicina do estilo de vida, inclusive, nos últimos congressos do ano passado, de 2024, várias pesquisas mostraram que quando a pessoa tem uma adesão a um estilo de vida saudável, ela tem uma melhor adesão medicamentosa. Então, isso quer dizer que quando ela melhora os hábitos dela de dormir, de comer, dos 6 pilares ali que a gente sempre traz da medicina do estilo de vida, ela usa a medicação de maneira mais consciente. E quando ela não tem um estilo de vida saudável, ela acaba deixando a medicação de lado. Então, é como se ela desistisse dela. Exato. Né? Então, o quanto é importante aliar uma coisa com a outra. E a gente vem também numa batida cada vez mais de desprescrição. Teve até no Medicina do Estilo de Vida, no congresso que teve aqui em Florianópolis, no ano passado, que um médico trouxe dados sobre isso, justamente porque a gente está voltando para esse atendimento integral, esse médico da família está voltando a atuar, estar mais atuante, está ganhando espaço de novo no mercado e enxergando essa pessoa como um todo e vendo, cara, não faz sentido tomar A e B, porque se o A te causa isso, o B te causa tal coisa e aí não dá, né? E aí te faz mais mal do que bem. Então, eu acho que nos próximos anos, acho que nos próximos 5, 10 anos, a gente também vai ver muita diferença disso na parte de prescrição, que vai diminuir essa quantidade de remédios pra gente mudar o estilo de vida. O meu avô Exato. passou por isso, né? Ele tem a questão de ansiedade, né? Tinha, né? Ele foi tratando. E aí o médico, ele tava com 2 fármacos que da mesma família, ou seja, estavam fazendo as mesmas funções. Daí, como a gente foi com outro médico, o médico falou, não, ele já está tomando, não tem por que tomar mais esse, né? Mas aí também não pode tirar abruptamente, então ele foi aos pouquinhos. Por isso que é importante também, né? A gente fala da medicação, mas sempre o acompanhamento com o profissional. Um profissional de confiança, né? Se não tá se adaptando acha que esse meio dele falar é muito ainda biomédico, é muito focado na tua doença, tem outros que a gente pode procurar aí que vão tratar mais a questão da nossa saúde ao todo, né? Isso. E aí a gente encontrou, né? Foi muito legal esse médico, e aí foi conversando, e hoje meu avô já não toma mais aquela medicação e já deu outro ânimo pra ele, sabe? Hoje ele tem mais disposição, assim, até mesmo fazer coisas diárias em casa, varrer uma casa que ele não tinha ânimo, porque a medicação trazia esse efeito mais, assim, né? Deixando ele mais pra baixo. Então, a gente já viu um grande avanço, assim, né? Ai, que bacana. Mas a questão não é deixar de tomar o remédio se você tem uma Exato, condição que isso, solicita. exato. O que a gente quer bater na tecla é o uso excessivo de medicação não prescrita. Então, Isso. assim, aquela medicação para dor de cabeça, aquela medicação para... Gente, Tem azia... intolerância, comeu lactose e tem que tomar remédio. Gente, Pronto. não existe. Não existe. Vamos falar assim. Não. Tem intolerância à lactose? Não come. Não come lactose. Entendeu? Sabe? Ai, mas eu comi, beleza. Tudo bem. Então, a gente vai ali fazer uma parte de modular o teu intestino, né? Através da alimentação, né? Não precisa nem entrar com nenhum tipo de fármaco, enfim. Pessoas que, tipo assim, comi, passei mal, preciso tomar alguma coisa. Gente, não precisa. Chás. Né? Como é que fazia os antigos, não né? Não adianta também comer e vir com a história do suco verde, né? Não vai desintoxicar. Não vai. Suco verde. Mas o que eu vejo bastante, assim, ó, a pessoa foi lá, na época agora verão, viroses, enfim, tá mal do estômago, enfim, tá evacuando muito. Precisa tomar remédio pra trancar. Não, gente, não precisa. Tem que deixar sair, é virose. Sim, não vai trancar o vírus lá, entendeu? Isso. Então, assim, o que a gente tá falando pra vocês é que a gente precisa parar de... Bruna sentiu dor de cabeça, peraí, toma esse remédio aqui. E às vezes as pessoas te entregam só o remedinho, tu nem sabe o que Nem você tá sabe o que tomando. tá tomando. E as pessoas têm coragem de tomar, né? O que é isso que tu me deu, né? Então, assim, é tudo isso que a gente tem que cuidar. E eu acho que na área da saúde, a gente ainda tem o agravante de que muitos médicos, enfermeiros, enfim, todo mundo que trabalha na área da saúde, na área hospitalar, tem livre acesso à medicação, né? Então, acho que a gente tem mais ainda esse adendo de, tipo, tomar mais, né? Acaba tendo mais livre acesso. Então, a gente precisa começar a analisar todo esse contexto geral, né? A gente pega um dado muito alarmante, não do Brasil, mas dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem um controle muito maior sobre medicação, então tu não consegue estar com uma dor de cabeça, passar na farmácia e pegar um remédio. Então, só que eles vivem a epidemia do opioide. No ano da pandemia, se eu não me engano, se foi 2020 ou 2021, eles bateram 1 bilhão de mortes no ano em função da epidemia de opioide.
opioides. Olha como isso é grave. Foi o mesmo número de Covid, praticamente. E de Covid todo mundo sabe. E opioide, ninguém fala, né? Não é tão importante. E o opioide é medicamento. Basicamente, lá ele entra na categoria de remédio para dores. Então, assim, olha, e aqui no Brasil é tudo livre. Por que a gente não tem esse dado? Né? Por que a gente não fala mais sobre isso? Por que a gente não traz mais esse debate? Por que a gente também não revê esse livre acesso? Gente, a gente entra na farmácia e não precisa nem ser atendido por ninguém, né? Tá tudo lá, assim, eu adoro entrar numa farmácia, a gente adora, eu sou super fã de uma farmácia. Mas não compro remédio, mas enfim. Mas tá tudo lá, né? Quase um buffet. Esse aqui eu vou levar para isso. Então, a gente precisa mudar essa cultura realmente, né? A gente, às vezes, fica até meio chato, né? A gente fala de estilo de vida, a gente bate na questão de mudança de comportamento, mas a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer. Senão, a nossa expectativa de vida está cada vez mais crescendo. Eu não vi desse ano ainda, mas o ano passado era de 79 anos. Então, se a gente está vendo até a média de 79 e tá indo mais, a galera tá indo nos 80, nos 90, com qualidade, se a gente não mudar isso, a gente vai começar a baixar, que nem nos Estados Unidos, que baixou depois de muitos anos. Isso. A gente precisa rever isso a partir do nosso comportamento diário. O que a gente tomou no café da manhã, o que a gente almoçou, enfim, toda a nossa prática de rotina. exercício físico, a questão do uso excessivo de medicação. Gente, sempre... Eu sou meio paranoica, né? Porque eu conheço pessoas que acabaram perdendo função renal, por uso excessivo de medicação, ou desenvolveram alguma coisa no fígado por causa de uso excessivo de medicação, né? Então, assim, eu já fui muito hipocondríaca também, né? Eu já tinha minha farmacinha, eu tinha uma caixa em casa. E, assim, de tudo. Eu passava na farmácia para pegar qualquer coisa. Já vou pegar isso aqui para isso, esse aqui para isso. Então, assim, depois que a gente começa a estudar realmente o poder dos alimentos, né? E o poder do estilo de vida, do tipo assim, realmente saber identificar os sinais do teu corpo e parar de usar a medicação, faz muito sentido, sabe? Então, assim, acho que a gente precisa começar a aprender a sentir mais, saber a nossa tolerância, para não ficar cair de só ficar tomando a medicação, e começar a buscar um estilo de vida também focando de tirar esses medicamentos, e né? evitar as comparações também, no sentido de, a minha vizinha falou que se eu tomar essa medicação aqui, agora eu vou ficar 100%, né? Porque ela teve o mesmo problema que eu, se ela teve o mesmo problema que eu, então o tratamento é o mesmo, né? Essa lógica até parece certa, né? Num período, se ela teve o mesmo problema que eu, por que não pode dar? O problema é que cada organismo reage de uma forma, né? Tem medicações pra mim que dão uma alergia que outra pessoa não vai ter. E cada organismo tem uma história, né? Tem uma história, exato. Então, é uma coisa que a gente precisa... realmente tem que refletir nessas questões, assim, para não cair na tentação de usar uma medicação e ainda, ao invés dela melhorar, ela vai ajudar a piorar teu quadro clínico, né? E isso é muito seguido, né? Muito, muito seguido a gente vê as pessoas tomam remédio para ansiedade, porque o fulano tomou e a tua ansiedade piorou, teus sintomas pioraram, teve taquicardia, com um monte de coisa. E não adianta falar que toma aqueles natural também, né? Que tem os naturais, né? Os terápicos. Não, ela toma tarja preta. Eu tô tomando natural, que não faz, né? Intoxica igual, né? Intoxica igual. Só falando, aproveitando, né? Vamos puxar pra parte de medicações emagrecedoras, né? Como emagrecedores, enfim. Gente, mesmo que seja um emagrecedor natural, a gente tem um caso aí que a gente teve uma cantora que faleceu pela questão de sobrecarga renal, se não me engano, né? Do uso excessivo de medicações que eram ditas como chás, né? Basicamente, o rótulo ali dizia só que era chás. Os ingredientes eram só chás, mas tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal, exatamente. Tudo em excesso faz mal. E lembrar que, assim, quando a gente tem essa dor crônica, né? Vamos falar mais de dor crônica, assim. Os tratamentos de saúde integrativa funcionam muito. Porque a gente consegue uma melhor resistência do nosso sistema periférico e consegue uma melhor tolerância, né? O que é esse tratamento, então, integrativo? Pode fazer uma meditação, funciona como um tratamento integrativo, pode fazer acupuntura, pode fazer o próprio exercício físico, massagem, tudo isso, essas terapias alternativas, ela funciona para melhorar a nossa tolerância. Então, ela vai funcionar no nosso sistema periférico e a gente controla melhor. Nossa, foi muito legal que eu lembrei que ontem a gente conversou, porque tem uma paciente que tem polimialgia, e aí eu falei com a B, porque a gente
querendo ou não, ainda foca muito nesse modelo biomédico, ainda foca muito na questão da doença, né? E aí ela tá num programa, assim, de dança, daí eu perguntei pra ver, né? É recomendado? Porque, né, eu fiquei pensando, imagina alguém com dor, e tinha problema ainda no quadril ali. Aí a Bia já me deu uma explicação, eu fiquei, olha, que interessante, né? A gente tem realmente integrativo esse cuidado, não precisa ser maçante, né, o tratamento, não precisa ser, nossa, é medicação e acabou minha vida. Não, olha só, posso fazer uma dança, pode ser algo prazeroso também durante Pode ser o algo tratamento, prazeroso. né? E o exercício físico, junto com massagem, com meditação, com acupuntura, enfim, ele vai melhorar a tua resistência à dor. Então, assim, não é que tu vai viver sem dor, mas tu vai parar de sentir tanto, né? E aí eu posso fazer tanta coisa pro meu bem, né? Eu acho que a gente sempre volta pro mesmo círculo. Ah, tá com coisa, mas vai melhorar a alimentação, vai fazer o exercício físico, vai gerenciar o estresse, vai controlar a medicação. A gente sempre para num ponto igual, né? E a se gente para pra pensar. pessoa que vem falar que eu já fiz tudo isso, não melhorou, faz de novo, porque fez errado. Fez errado, não fez certo. Provavelmente fez um dia, 2 dias. Alguma coisa aí não rolou, tá? né? Mas Não faz de rolou, novo. né? Esse imediatismo, né? Que o remédio Isso. entrega e o tratamento não. E isso é muito perigoso, né? Porque a gente já falou aqui num episódio há muito tempo atrás sobre esse imediatismo. Então, eu quero, mas eu quero pra agora. Eu quero emagrecer, mas eu quero pra esse verão. Eu quero tratar uma doença, eu quero tratar agora e amanhã eu não posso ter mais porque eu vou fazer outra coisa. Então, não dá. Quando a gente fala de mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, é a longo prazo. Não é um dia de exercício que vai te resolver. São meses de exercício, né? São meses mudando esse comportamento. Maravilha. Bom, Bru, eu vou pedir para você fazer, então, um recado para quem usa esse medicamento excessivo, para quem se automedica, para quem costuma ter essa farmacinha. Como é que muda esse comportamento? Então tá, pessoal. Primeiro, que a gente precisa mudar é a nossa mente, né? Então, a gente vai ter que partir do pensamento que... Por que eu estou tomando, né? De quem que eu estou seguindo essas orientações? É de um profissional? É, sei lá, de alguém que é um vizinho, alguém próximo? Que são pessoas queridas, que vocês querem nos ajudar. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é único, né? Quando a gente fala de algo único, então é algo personalizado. Então, a gente falou que não quero que vocês pensem que não é para tomar medicações, né? Principalmente aí quem tem as doenças crônicas, mas é uso excessivo, né? Por exemplo, de quando tá com dor de cabeça, né? Algo que você faz recorrente. Então, tenha este cuidado para não interferir na tua saúde. De repente, é algo super tratável e aí você vai tomando essas medicações e vai complicar ao longo dos anos, do período, né? Entender que todo o tratamento, né? Toda a questão de mudança de estilo de vida é a longo prazo, como a gente falou aqui. Então, vamos trabalhar essa questão de ser imediato, né? Se a gente quer um bom resultado, a gente vai precisar plantar. E para plantar, a gente tem que ter tempo, né? Para ir estar regando. E o nosso corpo, ele é um templo e a gente precisa cuidar dele da melhor forma. Espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês. Foi muito legal estar aqui com as meninas, né? Estreando, já falando sobre um assunto muito importante, que é a medicação. Quero deixar uma dica para quem guarda e faz uso aí de medicações. A gente precisa cuidar da questão de lugar, então não deixem exposto muitas vezes assim, em ambientes que são muito claros, por exemplo, né, úmidos, né, evite esses lugares. Tem potes, eu sei que vendem às vezes essa questão de armazenamento, né, então não pode tirar a embalagem, deixar nesses compartimentos, porque eles interferem na questão depois medicamentosa, né, por exemplo, tem medicações que realmente precisam ficar mais assim no escuro, então se você já tirou da embalagem, já vai prejudicar. Vocês podem perceber que cada medicação geralmente vem uma embalagem diferente. Ela não tá ali por acaso, ela foi pensada, aquela embalagem. Então, assim, também eu entendo que tem gente que tem doenças crônicas que precisa fazer uso contínuo e aí todo dia tirando da cartelinha fica difícil. Pode fazer semanal. Semanal a gente ainda pode aconselhar vocês, então façam semanal, mas nunca pelo mês todo, principalmente se for 60 dias, nunca, jamais, tá? Procurem sempre deixar em lugares arejados, fora de umidade. E no mais, era isso, né? Bom, eu falar. Obrigada, meninas. Obrigada. E você, já pensou em dispensar essa farmacinha que tá aí na tua casa? Deixa de se automedicar e vem com a gente mudar o seu comportamento. A gente espera no próximo episódio. Até mais!